Nova atualização do JP. Orbs informa JP sobre a próxima missão, as artes espaciais, 3 Iatras e as camas Med-Med. Atualização 51. As novas missões para a JP abrangem tanto o potencial, um novo emprego governamental, agência, quanto uma importante missão extraterrestre envolvendo as arcas espaciais. Então, o JP ele foi convidado para fazer parte novamente do Serviço Secreto Espacial, porque até então ele estava na reserva. E também está sendo designado, está sendo recrutado pelos nórdicos para cumprir uma missão especial. As fontes detalham uma comunicação que ele recebeu sobre o futuro papel e o aviso dos nórdicos sobre sua próxima grande missão. Paralelamente, ele foi abordado por indivíduos vestidos de preto, lembrei dos homens de preto, que ele sentiu serem amigáveis. Chapéus brancos. Esses indivíduos pediram para ele parar de falar sobre certos tópicos. Então, JP, porque uma Med-Bed não vai dar para falar, por hora não, tá? Por enquanto, não. Sobre os oceanos, a atmosfera e também... Isso, sobre o 3 Atlas. Os tópicos que lhe pediram para acalmar ou sossegar a discussão por 2 meses. 2 meses! Bom, se são 2 meses, é porque essas operações serão em tempo recorde. Uma mega operação que deve acontecer até o fim do ano, como havia dito para vocês. É só juntar os pontos. Isso é uma conclusão lógica. As Med-Beds e 3 Atlas, incluindo certos detalhes conectados a esses assuntos. Certos eventos oceânicos, eventos atmosféricos, climáticos ou eventos meteorológicos. Pois falar sobre eles poderia afetar o ponto de vista político das pessoas em alguns lugares. Então, meus amigos, políticos ouvem JP. Com certeza, muitos políticos, agentes de inteligência, ouvem o meu canal também. Então, dependendo das informações que nós possamos passar aqui, pode afetar certas decisões dos políticos. Decisões de pessoas importantes e de alguns empresários. Então, quando você quer empurrar a linha do tempo para determinada direção, você não pode ter nenhum empecilho. Estão entendendo? Nada que desvie do rumo que você quer empurrar. Pois bem. A razão para essa solicitação de silêncio temporário parece ser a segurança operacional, devido a operações planejadas, possivelmente ligadas a uma grande viagem que o comandante-chefe estava fazendo, ou seja, Donald Trump. Uma grande viagem para discutir, como eu falei para vocês, discutir, por exemplo, a logística, a distribuição, por exemplo, das Med-Beds. Pois é. JP notou que ele entende o que está acontecendo e que há grandes coisas se desenrolando e que ele não pode discutir pela segurança da nação. Por hora, não. Mas daqui 2 meses, né? Parece que isso muda. Nota. Transformações geofísicas podem ser confundidas com sabotagens envolvendo brinquedos do clima, como, por exemplo, do Ice Cub. Lembra do Ice Cub do Eric Henker, que foi denunciante do Dr. Steve Greer, do Disclosure 2.0, que ocorreu em julho de 2023? Portanto, essas informações podem ser mal interpretadas pelas agências de inteligência de superfície existentes no mundo, sim. Porque às vezes você falar de uma mudança geofísica ou eles podem confundir com brinquedinhos que estão sendo usados por outros departamentos escusos para atacar determinado país, para sabotar certas coisas ou atividades políticas de certas nações, se é que vocês me entendem. Então, por isso que essas informações têm que permanecer em sigilo. Pois bem. Acordos de confidencialidade. A grande missão da Arca Espacial. O aviso sobre a missão mais significativa, a missão mais importante, mais relevante para alcançar o objetivo final, que é a revelação e ativação da consciência humana. O aviso sobre a missão mais significativa veio diretamente de uma comunicação com Orbs, que JP acredita ser de um grupo extraterrestre. Provavelmente os nórdicos. Historicamente, são sempre os nórdicos que alertam sobre grandes missões futuras para que ele possa se preparar. Orbs. Orbs de plasma. Lembrando que alguns nórdicos são interdimensionais. Outros são físicos. JP já teve encontro com ambos. O encontro com os Orbs. JP estava em sua propriedade quando ouviu um ruído vibratório e viu 3 orbes do tamanho de bolas de praia.
como está aqui na ilustração para vocês, em cima da sua cabeça. Uma experiência análoga à do Chris Bradson, por exemplo, onde teve contato com a dama. Os orbes eram extremamente brilhantes, descrito como 5 vezes mais brilhantes do que uma luz comum, com uma luz branca azulada. Orbes azuis, já lembrei do Ross Contart. Fala de vários orbes azuis que estão ativando vários cientistas, empresários no mundo, onde eles estão recebendo vários downloads através da interação com esses orbes. Os orbes se posicionaram em um triângulo acima dele e começaram a girar muito rapidamente. Imagine um triângulo girando, criando o que parecia ser um túnel ou um portal, quando se olhava para cima. O ambiente começou a parecer cintilante, e JP relata que pôde colocar as mãos através do que parecia ser um portal. Ele colocava a mão desaparecia. Então, de fato, ali era uma vórtice, um portal, para um mundo paralelo. Para outra dimensão, talvez. Vendo suas mãos desaparecer da existência. Seu telefone não funcionava, assim, por causa do distúrbio eletromagnético, que é bastante comum quando esses orbes se manifestam, assim como o fenômeno ufológico em si, durante o evento. E ele atribui a energia dos orbes que bloqueia dispositivos de comunicação e rádio. Ele reconheceu esses orbes como os mesmos que viu voando durante o treinamento anterior, onde pilotos estavam sendo treinados a pilotar naves dos nórdicos, no espaço-porto da intraterra. Ele acredita que esses orbes realizam reconhecimento, monitoramento, no mundo inteiro. A comunicação e o mandato de missão. Quando os orbes pararam, JP ouviu uma voz em inglês, que lhe disse que ele teria uma grande missão a realizar em breve. O tema da missão seria sobre a arca. Nós precisamos ativar a arca, JP, e o tempo urge. Precisamos de você. A arca do Atlântico, que se encontra em Porto Rico, aonde está, coincidentemente, não é coincidência, ocorrendo uma mega operação que falam que é sobre a Venezuela. Na verdade, não. A missão principal é a ativação das arcas, que tem como realmente tem a possibilidade, a capacidade de mudar o mundo, bem rapidamente. Embora a voz principal estivesse em inglês, ele ouviu um eco de fundo de outra língua, que soava como grego, como se tivesse um tradutor simultâneo. Um dispositivo de tradução. Detalhes da próxima missão. A missão provavelmente levará de volta uma arca espacial. A arca específica é a Arca Espacial do Atlântico, que se encontra em Porto Rico. JP tem meditado e tido sonhos vívidos, lúcidos, onde sua consciência visita as arcas. Então já estão treinando o JP através dos sonhos. E nesses sonhos ele recebeu coordenadas do Google para a localização da arca. Uau! Exatamente igual ao Edgar Cayce. Edgar Cayce recebia suas profecias dormindo, através de sonhos. Sensacional. Ele recebeu a coordenada exata de onde está a arca. A arca está atualmente no fundo do oceano, localizada entre Porto Rico e a parte sul do Porto Rico. Mudou um pouquinho de localização. Talvez por isso que JP teve que receber essas coordenadas, através dos sonhos. As coordenadas que ele recebeu, confirmadas por outros indivíduos que também as estavam recebendo, então outras pessoas receberam as mesmas coordenadas, indicam uma estrutura maciça, e ele mediu em 7 milhas de comprimento, bem grande. Muito maior que suas estimativas anteriores. O prazo, a missão deve ocorrer em algum momento de novembro deste mês, que é o mês decisivo, até o fim do ano. JP acredita que será algo muito, muito legal. Bem grande mesmo, de proporções épicas. E trará muita informação sobre o que está acontecendo globalmente. Depois disso, meus amigos, quando ele fala que vai trazer muita informação, é porque a verdade pode ser escancarada depois dessa mega operação. A linha do tempo vai ser redirecionada e já estaremos vivendo o efeito dominó, que será relativamente curto, um prazo de tempo curto. Logística. Os nórdicos continuam a desempenhar o papel de controle das arcas, estão trabalhando em estreita colaboração com a Marinha dos Estados Unidos e com a Space Force. Os nórdicos podem mover a arca para a superfície para facilitar a entrada, como um navio submarino. O fator da ativação da arca. A missão também está ligada a avanços na ativação da arca. Israel encontrou uma tecnologia antiga perto do Monte Hermon, aonde se localiza, é só ver, linkar com o livro de Enoque, os anjos caídos.
Uma área associada à queda dos anjos caídos do livro de Enoque, possivelmente um espaço-porto. Então, nesse local, meus amigos, existem relatos, inclusive, de moradores, fontes fidedignas, já trouxe no canal, essa informação antiga, de pessoas que viram ali, que moravam ali. Eu acho que era o tio-avô, o avô de uma pessoa que vivia nesse local, na Síria, descendente de sírios, que viu vários seres em estase, perto do Monte Hermon. Pois é. Esse objeto encontrado pelo exército israelense funciona como uma chave importante. Então, nesse local tem uma chave importante para a ativação das arcas. Então, a operação militar da Síria, aonde será Afar, se não me engano, foi deposto, foi justamente para obter esta chave para a ativação da Arca do Atlântico. E ativou muitos cômodos que estavam dormentes dentro da arca. A natureza dessas novas missões para JP é dupla. Ele pode estar entrando em um novo papel governamental que exige sigilo e, ao mesmo tempo, que está sendo convocado pelos nórdicos para uma missão de divulgação. Sim. Então são duas missões, um papel duplo. A investigação na recém-reativada Arca Espacial do Atlântico, uma missão de divulgação e investigação na recém-reativada Arca Espacial. Pois bem. Em dezembro de 2024, vamos recapitular aqui. A retomada da Síria do Monte Hermon foi propiciada com a queda de Bashar al-Assad. Sabendo que nesse local existiam seres em estase, e possivelmente seres extrafísicos, e com a batalha do Monte Hermon, se invadiram para a intraterra, onde eles foram derrotados e totalmente controlados e detidos pelos seres intraterrenos. Onde foram detidos pelos intraterrenos? Com relação aos seres extrafísicos, não temos informações para saber o destino desses. Seres físicos, nós sabemos que foram detidos pelos seres intraterrenos. Provavelmente, nesse local, havia um dispositivo antigo guardado para ativação das arcas, que foi recuperado. Recuperado em dezembro de 2024.